Desde o final da década de 90, mais precisamente a partir de 1998, uma movimentação silenciosa tem ocorrido nas profundezas do solo rural americano, longe dos olhos do público e à margem das discussões sobre sustentabilidade que ocupam as manchetes dos jornais. A multinacional Nestlé tem vindo a adquirir sistematicamente os direitos de água de aquíferos subterrâneos em diversas regiões dos Estados Unidos, focando-se não na água superficial de rios ou lagos, mas sim nos sistemas de aquíferos de calcário antigo. Estas reservas representam águas que levaram cerca de 10 mil anos de filtração geológica natural para atingir níveis de pureza que as tornam comercialmente valiosas, transformando o que era um recurso comum num ativo financeiro de alta rentabilidade. Até o ano de 2022, a empresa e as suas sucessoras garantiram licenças de extração em 34 estados americanos, retirando um volume combinado estimado em 1 bilhão e 880 milhões de galões de água subterrânea anualmente. O custo destas licenças é quase irrisório quando comparado com o lucro gerado, situando-se, em média, abaixo dos $200 por ano por local de extração. O processo comercial que se segue é de uma simplicidade absoluta. A água é extraída, engarrafada, rotulada com imagens evocativas de montanhas e vendida de volta ao público por valores que oscilam entre $1,20 e $2,50 por litro. O detalhe irônico é que esta água provém muitas vezes dos mesmos sistemas de aquíferos que se situam por baixo dos condados onde os próprios consumidores residem. Esta realidade não é fruto de uma teoria da conspiração, mas sim um dado factual presente nos registros públicos dos sistemas de licenciamento dos departamentos de recursos naturais de 34 estados. Cada volume de extração, cada taxa de licença e cada aprovação de renovação constituem um registro público arquivado em repositórios governamentais que poucos se dão ao trabalho de consultar. Contudo, há algo que esses mesmos arquivos não revelam. Se percorrermos os registros do condado de Wayne, no Ohio, não encontraremos qualquer pedido de licença ou fatura de água relativa a 11 famílias da comunidade Amish, de ordem antiga, cujas propriedades se localizam diretamente sobre um dos aquíferos visados pela multinacional. Estas famílias não possuem licenças de extração, não pagam taxas de ligação municipal, não compram água engarrafada e não recebem faturas de água de qualquer espécie desde 1931. A razão é simples. Elas não utilizam o aquífero nem o sistema municipal. Estas famílias recolhem todo o suprimento de água potável para os seus lares, cerca de 40 galões por dia para uma família de 7 pessoas, diretamente da atmosfera todas as noites, utilizando apenas $6 de metal recuperado e um revestimento que custa menos do que uma chávena de café para preparar. A Nestlé tem conhecimento da existência deste sistema, uma vez que as suas equipas de levantamento hidrogeológico têm mapeado os recursos hídricos do condado de Wayne desde 2009, o mesmo ano em que a sua divisão de extração na América do Norte apresentou o primeiro pedido de licença para um aquífero num condado adjacente. 4 anos antes de um investigador de recursos hídricos, chamado Dr. Mitchell Carver, se deslocar à localidade de Shreve com os seus instrumentos de medição e o seu ceticismo acadêmico, o que ele encontrou desafiou tudo o que a sua formação doutoral em hidrologia lhe dizia ser possível. As anotações que Carver fez no seu caderno de campo naquela tarde nunca apareceram em publicações científicas de destaque, em documentos de orientação de autoridades hídricas municipais ou em qualquer comunicação que o Departamento de Relações Públicas da Nestlé tenha escolhido partilhar com o público americano. No verão de 2013, enquanto Carver conduzia um levantamento sobre o acesso à água rural para o Departamento de Recursos Naturais do Ohio, o seu assistente de campo detetou uma anomalia nos formulários de documentação das fontes de água das propriedades Amish
na zona leste do condado. A anomalia não era um campo vazio, mas sim uma entrada recorrente que o formulário padronizado de Carver não estava preparado para processar. No campo referente à fonte primária de água, em 11 propriedades distintas perto de Shreve, a resposta não era poço, nascente, rede municipal, cisterna ou ribeiro. A entrada consistia em 2 palavras que o assistente inicialmente pensou ser um erro de tradução ou barreira linguística: recolha de ar. Carver, detentor de um doutoramento em hidrologia pela Universidade Estadual do Ohio e com 11 anos de experiência no estudo de sistemas de água rurais no Midwest, viajou até Shreve, convencido de que a recolha de quantidades significativas de água potável a partir da umidade atmosférica no clima do interior continental, com umidades relativas médias de verão entre 65% e 80%, sem o uso de refrigeração ou equipamento elétrico de condensação, era uma estratégia inviável. Ele estava profundamente enganado. Na primeira propriedade que visitou, encontrou um sistema de recolha montado na parede exterior virada a norte do celeiro principal, composto por uma série de painéis metálicos angulados ligados a uma rede de drenagem de tubos de barro que entregavam a água a uma cisterna de pedra coberta junto aos alicerces da casa. O agricultor explicou que o sistema funcionava continuamente desde que o seu avô o instalara em 1931, suprindo todas as necessidades da família sem qualquer fonte suplementar. Carver mediu os painéis e a área de recolha e ficou em silêncio perante os números. O custo original dos materiais fora de aproximadamente $6. O que Carver documentou naquela tarde não era apenas um projeto de construção barato, mas sim o conhecimento específico que torna desnecessário todo o modelo de negócio de extração de água da Nesla para qualquer proprietário rural nos Estados Unidos continentais. Este sistema tem produzido água potável do ar todas as noites claras durante 92 anos, e a única razão pela qual o público nunca ouviu falar dele é a mesma razão pela qual os pedidos de licença da Nesla raramente geram audiências públicas. Ninguém nos disse para olhar. A tecnologia em questão pertence à categoria de recolha de água atmosférica passiva, cujos princípios são conhecidos desde que as civilizações antigas do Médio Oriente construíam superfícies de pedra em encostas para colher o orvalho noturno. Este processo, designado como recolha passiva de orvalho radioativo, explora o diferencial de temperatura entre uma superfície arrefecida radiativamente e o ar ambiente circundante para condensar a umidade atmosférica sem qualquer entrada de energia mecânica ou elétrica. As leis da física aqui são inegociáveis. Quando uma superfície perde calor para o céu noturno através de radiação infravermelha de onda longa mais rapidamente do que ganha calor do ar circundante por convecção, a sua temperatura desce abaixo da temperatura ambiente. Se essa temperatura de superfície cair abaixo do ponto de orvalho, o vapor de água condensa-se na forma de líquido e corre por gravidade até um ponto de recolha. O revestimento de superfície, que aumenta o rendimento desta recolha em 34% em comparação com o aço galvanizado nu, não foi descoberto num laboratório universitário, nem desenvolvido por cientistas de materiais com financiamento estatal. Foi documentado num boletim de suprimento de água rural do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de 1947, intitulado Práticas de Recolha de Umidade Atmosférica em Comunidades Agrícolas Tradicionais do Interior do Ohio. Este boletim resultou de um levantamento pós-guerra em 6 estados do Midwest, onde os sistemas de Wayne County foram destacados como os exemplos tecnicamente mais refinados. A equipe da Nesla, que mapeou a região a partir de 2009, tinha acesso a estes arquivos federais. Carver encontrou o documento em apenas 30 minutos de pesquisa. O que a equipe da multinacional concluiu ao encontrar estes dados, se é que os encontrou, não é do domínio público,
Mas o que se sabe é que os seus pedidos de licença em condados adjacentes continuaram a expandir os volumes de extração projetados, sem qualquer menção à infraestrutura de recolha passiva existente na região. O segredo do revestimento descrito no boletim de 1947 reside numa mistura de óleo de linhaça cru e carvão de madeira dura finamente moído. O carvão deve ser triturado até passar por uma malha de rede de janela padrão e aplicado numa camada fina e uniforme sobre a superfície superior dos painéis de aço galvanizado, sendo curado através de polimerização oxidativa ao ar livre durante cerca de 2 semanas. O mecanismo de funcionamento deste revestimento baseia-se em 2 efeitos físicos simultâneos. O primeiro é o aumento da emissividade. O aço galvanizado simples tem uma emissividade de infravermelho de onda longa de cerca de 0,25, o que significa que apenas irradia 25% da energia teórica máxima para o céu noturno. O revestimento de carvão e linhaça eleva essa emissividade para aproximadamente 0,92, quase quadruplicando a capacidade de arrefecimento radiativo do painel. Isto permite que a superfície atinja uma temperatura de equilíbrio significativamente mais baixa, produzindo uma maior taxa de condensação por hora. O segundo mecanismo é a modificação da energia de superfície. A superfície de carvão e linhaça produz um ângulo de contato com a água de 15 a 20 graus, tornando-a altamente hidrofílica. Isto faz com que as gotas de água se espalhem em películas finas e contínuas, em vez de formarem gotas discretas. A condensação em película transfere o calor latente do vapor de água para a superfície do painel de forma muito mais eficiente, permitindo que a superfície mantenha a sua temperatura abaixo do ponto de orvalho por mais tempo. As medições de campo de Carver confirmaram esta vantagem, comparando um painel original revestido de 1931 com um painel de substituição de aço galvanizado nu, instalado 3 anos antes da sua visita. O painel revestido colheu 0,43 galões por pé quadrado, enquanto o painel não revestido colheu apenas 0,28 galões sob as mesmas condições, uma diferença de 31% que valida os dados históricos. Além do revestimento, a geometria da instalação é crucial. O ângulo de montagem dos painéis deve equilibrar a taxa de arrefecimento radiativo com a eficácia da drenagem. Um painel horizontal tem um fator de visão do céu de 1,0, maximizando o arrefecimento, mas dificultando a drenagem. Um painel vertical facilita a drenagem, mas reduz a visão do céu para 0,5. As instalações em Wayne County utilizam um ângulo de 22 graus em relação à horizontal, mantendo um fator de visão do céu de cerca de 0,94, o que garante tanto o arrefecimento máximo como uma drenagem fiável para o tubo de recolha. Quanto ao armazenamento, a cisterna que guarda a água colhida sem necessidade de tratamento químico utiliza a escuridão total e uma temperatura estável abaixo dos 60 graus Fahrenheit, mantida pela massa da pedra e pela profundidade do enterramento, para evitar o crescimento de algas e bactérias. Não há cloro, nem filtros de cartucho, apenas a escuridão da pedra e a estabilidade térmica da terra. Em 2015, quando a Nesla retirou um pedido de extração que ameaçava o aquífero de Wayne County, isso não aconteceu devido às 11 famílias Amish, cujos sistemas Carver tinha documentado. A retirada foi motivada por uma objeção do Departamento de Recursos Naturais do Ohio, devido ao impacto potencial na captação municipal de Killbuck Creek, que serve a cidade de Millersburg. Esta entidade municipal possuía representação institucional e advogados especializados em direitos de água. As famílias de Shreve não tinham nada disso. Não apresentaram objeções, nem compareceram a audiências, pois o processo de licenciamento não exige a notificação de proprietários que não detêm direitos de água registrados.
E os Amish não detêm esses direitos porque não extraem água do solo. Não se pode registrar um direito sobre água que não é retirada do aquífero. O sistema de recolha atmosférica é legalmente invisível para a estrutura regulatória de direitos de água, para os sistemas de faturação municipal e para os processos de licenciamento de extração comercial. Esta invisibilidade não é um erro, mas a consequência lógica de um sistema de conhecimento que opera inteiramente fora da infraestrutura da qual a indústria da água quer que os consumidores dependam. Não se pode transformar em mercadoria o que não se pode medir. Nem se pode colocar um contador no que nunca passa por um cano de propriedade privada. Os sistemas de orvalho de Wayne County têm funcionado durante quase um século, num ponto cego regulatório e comercial tão completo que até mesmo um hidrólogo doutorado viajou para lá para provar que eles não podiam funcionar. Um detalhe técnico que Carver só compreendeu após 3 noites de observação térmica foi o espaçamento de 2 polegadas entre os painéis. Nas instalações originais de Shreve, os painéis são montados em conjuntos, mas nunca se tocam. Em Wayne County, a temperatura desce abaixo do ponto de congelamento cerca de 140 noites por ano. Nestas noites, a película de água congela na superfície do painel. O ciclo de gelo e degelo não danifica o revestimento se os painéis tiverem espaço para se expandirem independentemente quando o sol nasce. Em sistemas onde os painéis estão encostados, a expansão térmica gera forças de compressão que causam fissuras microscópicas no revestimento, levando à sua infiltração e delaminação em poucos anos. O espaçamento de 2 polegadas absorve esta expansão, permitindo que o revestimento original de 1931 tenha sobrevivido a 12.600 ciclos de gelo e degelo, mantendo-se funcional e aderente. Para construir um sistema residencial completo de 7 painéis, segundo as especificações de Shreve, são necessários painéis de aço galvanizado recuperados, o revestimento de carvão e linhaça curado por 14 dias, suportes de montagem a 22 graus com o referido espaçamento, um tubo de drenagem de barro e uma cisterna de pedra de 500 galões com uma tampa bem ajustada. O custo total dos materiais comprados situa-se entre 4 e 8 dólares, com os painéis sendo recuperados de telhados de celeiros e o carvão proveniente das cinzas do sistema de aquecimento da quinta. Enquanto a Nesla continua a submeter pedidos de licença de extração em condados adjacentes, os quais permanecem em análise ativa, sem qualquer referência a estas infraestruturas de recolha passiva, as famílias de Shreve continuam a recolher a sua água do ar. As suas cisternas estão cheias, os seus pedidos de licença são nulos e as suas faturas mensais de água permanecem exatamente iguais ao que eram em 1931. 0. O valor de mercado deste conhecimento é equivalente ao montante total que cada consumidor paga mensalmente pela sua água, um custo que este sistema elimina ao operar fora da rede de dependência comercial. Este sistema representa o momento em que a durabilidade e a autossuficiência se tornaram menos lucrativas para a indústria do que a instalação de sistemas que exigem substituição constante, revelando uma sabedoria que permaneceu escondida em plena vista durante décadas, protegida pela sua própria simplicidade e pela incapacidade das instituições modernas em reconhecer o que não podem controlar ou cobrar.